Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais um devocional. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35 diz assim: Davi, entrando, disse para Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e se levanta e vai em cima das ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com um golpe e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Quando Davi foi ungido como o próximo rei de Israel, a sua descrição de cargo na época era de vigia de ovelhas ou pastor de ovelhas. Convenhamos que as ovelhas não são assim os animais mais interessantes da terra. Mas, por mais que seja assim, Davi amava aquelas ovelhas. Elas realmente precisavam dele. Porque se ele não defendesse elas, se tornariam um pernil, vamos pensar, na boca de um predador. Houve um momento em que Davi pegou leões e ursos e os matou. Não creio que Davi soubesse que estava sendo testado ou preparado, mas ele estava. É assim que Deus sempre trabalha. Ele nos prepara, Ele faz com que tenhamos aprendizagem em certas situações que passamos em nossa vida. Ele nos coloca em forma de uma forma que possamos estar preparados para o que ainda há de vir. Não houve uma linha do tempo depois que Samuel apareceu e derramou o óleo sobre Davi, ungindo como próximo rei. Então, o que Davi fez? Ele voltou o que fazia antes. Ele foi ungido, mas ele voltou a trabalhar, mesmo sendo rei, como pastor de ovelhas. Porque ali ele já tinha sido consagrado a rei por Deus e ungido pelo profeta, né? Então, ele, se fosse uma pessoa diferente ou arrogante, ele ia falar: não vou mais cuidar de ovelhas, porque ninguém queria fazer isso. Era um serviço bem chato, um serviço que não tinha valor. Vamos pensar assim: um serviço que não fosse, uau, que incrível, você é pastor de ovelhas, comparado a ser um rei, né? Mas não, ele voltou a fazer o que ele fazia muito bem, cuidar das ovelhas. Em seu excelente livro sobre Davi, Chuck Skidol escreveu assim, talvez o nome eu até pronunciei errado, né? Mas enfim, Davi não foi à loja de departamentos mais próxima e experimentou coroas. Ele voltou direto para suas ovelhas, ou seja, continuou sendo quem ele era. Ele não mudou por causa da unção. Amém? A seleção de Davi por Deus foi tão inesperada que devemos prestar muita atenção a ela. Ao escolher Davi, Deus nos mostra por que tipo de pessoa ele procura. Davi era fiel. José tinha visões de grandeza quando jovem, mas ainda não estava pronto. Deus o estava preparando para o próximo ato. Ele não percebeu. Deus permitiu que ele fosse primeiro, sofresse. José era um sonhador, mas Deus estava preparando ele para a realidade. Quando você não souber o que fazer, volte para a última coisa que Deus lhe mostrou. Trabalhe duro, seja fiel no que Deus colocou diante de você. E Ele lhe mostrará o que fazer em seguida. Essa é a grande realidade. Principalmente para os sonhadores. Quem sonha muito, trabalha menos e conquista quase nada. O sonhador sofre muito. Por quê? Porque sonha alto e não entende que para chegar lá precisa de muito esforço. Quer tudo assim rápido. Isso não é bem assim que acontece. Você pode até sonhar, mas tem que entender que tem um processo até lá. E esse processo é necessário para quando chegar lá, dê valor e seja humilde. Amém? Vamos continuar, vamos orar aqui e falar com o nosso Senhor, Jesus Cristo. Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo que possamos ter um coração semelhante a este, o de Davi, que apesar de ter recebido a unção de rei sobre a sua cabeça, não mudou, pelo contrário, continuou fazendo o que fazia melhor, sendo pastor de ovelhas e honrando seu pai e cuidando dos seus irmãos, porque era isso que ele fazia. Ele servia os seus irmãos e honrava seu pai. E isso fez com que o Senhor o amasse muitíssimo,
porque apesar da unção e ele entender que ele seria o próximo rei de Israel, ele não ficou se sentindo superior a ninguém, pelo contrário, eles continuam vivendo a sua vida normalmente. Davi nunca deixou a coroa subir à sua cabeça de forma que ele mudasse. Pelo contrário, ele continuou sendo, segundo o seu coração, humilde. Ele continuou sendo aquela pessoa que ele sempre foi. Claro, com sabedoria a mais, claro, com uma experiência a mais, sim. Mas o seu coração era humilde. Que nós possamos ter esse coração humilde. Entender que apesar das promessas que o Senhor tem para nós, há um tempo determinado para que venha acontecer. E o teu nome seja glorificado na nossa vida em todo o tempo. E que possamos ser a mesma pessoa em humildade. Quem foi ontem, quem somos hoje e quem seremos amanhã. Que possamos crescer na fé, na sabedoria, mas não na arrogância e na prepotência. No nome do Senhor Jesus. Amém. Para terminar, eu quero deixar mais uma palavra para o teu coração, que está em Atos capítulo 13, versículo 22, que diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando-lhe testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que possamos ser esse homem e essa mulher, segundo o coração do Senhor, humilde, e que façamos a sua vontade e honremos o seu nome, em nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe teu dia.